E aí, pessoal, tudo bem por aí? Na paz? Tranquilo? Bom, nós estamos aqui indo para o nosso segundo episódio da minha passagem na Síria e ontem nós fizemos aqui um retrospecto assim do início da viagem e agora que eu já passando pela fronteira, né? Nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui para você ter uma noção de como é difícil às vezes carreira de treinador, né? Eu sou o Arthur Bernardes, você me acompanha aqui, você que está vindo pela primeira vez, gostaria de te pedir que você se inscrevesse no canal, você compartilhasse com seus amigos, clicasse lá no sininho, né, para você receber as notificações e dá lá aquele gostei, não custa nada você apertar o botãozinho ali, né, e isso colabora muito para que o nosso canal possa ir crescendo. Ele é muito lento, né, que nós fazemos tudo de forma orgânica. Eu não tenho patrocínio, não tenho nada disso, mas tenho lá em cima o meu maior defensor, paizão que nós temos lá em cima. Ele sempre me ajuda, que você gosta daquilo que a gente fala aqui e passo para vocês informações importantes. Bom, aí chegando lá na Síria, teve o deslocamento até Alepo, 5 horas de viagem aproximadamente, uma estrada até bem razoável pela situação do país, mas uma coisa que eu notei, primeiro, que a destruição de todo lugar que a gente passava, na maioria onde tinha construção, tinha povoados, tudo destruído, muita coisa no chão, e você vê assim um reflexo de uma guerra. Ela realmente deixa traumas que jamais se esquecerão. E fui tentando conversar com o motorista e tal, ele tinha dificuldade, ele não falava nada de inglês, então, mas a gente íamos nos comunicando, eu com sono, cansado, mas ao mesmo tempo feliz por estar conhecendo um novo território que eu ainda não tinha pisado. E isso me encanta, conhecer novas culturas, embora seja árabe, mas ali tem características diferentes, como tem na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã, tudo é um pouco diferente um do outro, nos Emirados, Kuwait, Catar, tudo um pouco diferente um do outro. E fui percebendo que nessas horas de deslocamento, muitos carneiros, muito verde, né? Um país assim com uma geografia interessante, colado também no Iraque. Então, assim, todos esses aspectos foram me dando assim a consciência de que eu estava indo para um desafio assim absolutamente difícil. E aí, quando eu cheguei em Alepo, pude perceber assim o carinho das pessoas quando eu cheguei, porque já aqui no Brasil, quando eu estava aqui nessa minha caminhada vindo da Tailândia, eu percebi a vontade que eles tinham que eu fosse trabalhar nesse clube. E o clube realmente era grandioso, um clube assim que você fala, poxa, não é possível que exista um clube com tanto torcedor. Então, quando eu cheguei lá, que fui recebido, me colocaram num hotel que eu pedi toda a segurança possível, que não era nem necessário pedir essa segurança. Eles me colocaram num hotel que ali ficava o pessoal da Cruz Vermelha, as Nações Unidas tinham pessoas ali, tinha ali uma área de segurança. E depois até eu descobri que no subsolo, bunkers, tinha lá uma série de coisas preparadas, porque se houvesse qualquer momento alguma situação de guerra, nós tínhamos para onde nos socorrermos, né? Então, assim, eu tinha uma certa segurança e tinha uma pessoa que ficava sempre ao meu lado, e o hotel é de muito boa qualidade, um hotel de até luxuoso pela situação que o país vive até hoje, né? Então, assim, eu fui me surpreendendo com toda aquela estrutura, mas o que me surpreendeu foi o carinho, né, o amor das pessoas. Os jogadores receberam muito bem, alegres, e a nossa bandeira, né, do Brasil, com tantos jogadores expressivos, com tanta gente competente, ganhando 5 Copas do Mundo, não poderia ser diferente a recepção. A receptividade foi assim espetacular. E isso me fez ver o seguinte: de todos os países que eu trabalhei, fui muito bem recebido em todos os lugares. Por isso que eu não fico metendo a foice aqui no pescoço dos estrangeiros que vêm trabalhar aqui, porque a gente sabe como é difícil, tá? E você desocupa o cargo de alguém de lá. Então, como isso aconteceu muito comigo, a gente comenta aqui, temos nossas opiniões, mas tenho muito respeito pelo estrangeiro, seja em qualquer lugar.
E aí, na apresentação, os atletas foram muito cordiais, e eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa que trabalhava na área de farmácia, né, que tinha bastante conhecimento até de anatomia e tal, e pude desenvolver um trabalho com ele, como se fosse meu intérprete. Ele foi meu intérprete, e tinha uns 2 ou 3 atletas que falavam um pouco de inglês, então foi facilitado todo o aprendizado que eu levei para eles. Mas o mais importante foi assim, no primeiro dia, no primeiro contato com eles, quando eu vi a destruição de Alepo, uma cidade, como eu disse anteriormente, talvez a cidade mais antiga do mundo, eu chorei de ver aquelas pessoas ali com uma ansiedade para jogar futebol, para poder tirar aquele clima da guerra de cima deles, entendeu? Criar um entretenimento para as pessoas. E como estava ainda na época do Covid, estava, né, naquele momento ali de terminar, mais ou menos, aquela transição, era muito difícil, porque o estádio estava brecado, não tinha condições dos torcedores participarem dos jogos. E eles me falaram, e me informaram, e me mostraram que iam aproximadamente 80 mil torcedores desse clube, o Etihad. Então, você imagina, 80 mil, são os grandes jogos, uma grande torcida pode botar 80 mil no estado brasileiro. Pode colocar, sim, tem clubes aí com torcidas imensas. Então, assim, aquilo me fez entender o seguinte: poxa, eu realmente vim para um lugar que tem problemas sociais, financeiros, de saúde, de algumas coisas, muitas coisas injustas, mas não sou eu que iria lá para criar essa situação de consertar o país. Mas o que eu pude levar? Amor, levar, né, o carinho de um cristão, né, fervoroso, e poder demonstrar para eles que o amor ao próximo é o que prevalece. Uma das coisas mais importantes é você tratar as pessoas com carinho, e isso foi assim fantástico para mim. Eu me emocionei muito no primeiro dia quando eu vi aquelas pessoas ali, aqueles atletas com uma ânsia, a ânsia mesmo, né? Não ansiedade não, com ânsia, com gana de aprender, de querer fazer alguma coisa pelo clube, o clube que não ganhava nada há muito tempo. E aí todo mundo tentando ajudar, sabe? Aí fomos para os campos. Quando eu comecei a chegar nos campos, que eu vi, gente, era uma coisa horrível. É triste ter que falar isso aqui para você, mas os campos não tinham a menor condição de se jogar futebol. O estádio onde nós jogávamos dentro de Alepo, sim, um gramado excepcional, mas não podia nem treinar lá. Uma vez ou outra deixavam. Mas o local de treinamento, onde nós tínhamos o nosso CT, arquibancada destruída, a sede era ali. Então tinha muita coisa por fazer, os gols sem a rede. Bom, você pode imaginar isso, o vestiário não conseguia dar descarga, os atletas não tinham condições de fazer suas necessidades. Realmente, muitas dificuldades. Por isso que vale a pena você prestar bastante atenção nesse episódio aqui, para você ter um entendimento de que futebol profissional, né, ele é muito diferente do que vocês imaginam. É muito fácil para as pessoas ficarem, né, avaliando, que isso aqui, esse cara não joga nada e tal, mas a dificuldade era tão grande, e eu criei exercícios com complexidade absurda para ver até onde eu podia ir com eles. E eles correspondiam com um campo horroroso, já não tinha mais grama, era mato, não era nem grama, era mato, e não tinha mais mato em lugar nenhum. Estava quente, começou a temperatura mudar, né? E não tinha mais grama, foi acabando, ficando palha só. Pior que o aterro antigamente. Então, você pode imaginar, para um profissional com tanta experiência, que passou em tantos clubes em outros lugares do mundo, inclusive muitas vezes aqui no Brasil, trabalhei em grandes clubes e tive algumas dificuldades, mas não se compara. E você via jogadores com muita qualidade. Mas que muita qualidade. Sim, qualidade técnica é muito boa. O jogador forte, o jogador inteligente. Os sírios eram muito inteligentes para jogar, com boa técnica, com boa capacidade de assimilação. E teve um fato que aconteceu um dia, que 2 atletas começaram a discutir, já era uma coisa antiga, e começaram a brigar, e até que uma hora eu peguei, parei, chamei os 2 na minha sala, trouxe o doutor, né, que chamava ele de doutor, e falei:
diz para eles o seguinte, eu perguntei, o Alcorão fala para vocês brigarem entre si? Não. O Alcorão fala para vocês se amarem, orarem uns pelos outros? Sim. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo perante Deus, você acha que está certo? Aí eles ficaram em silêncio. Eu falei, vocês sabem que não. Eu nunca li o Alcorão todo, tenho algumas informações, nunca tive a oportunidade de ler para entender, mas sei que os princípios de amor, de respeito ao próximo, de ajudar as famílias, de ajudar o próximo, de dar comida para as pessoas necessitadas, prevalece. Sim ou não? Sim. Então, a partir de hoje, eu vou tirar vocês dois do clube. Vocês não vão ficar mais aqui, vocês vão treinar em outro lugar, menos aqui, que eu tenho muita dificuldade, não tenho bola, não tenho rede, tenho jogadores com vontade, com ânsia de aprender, e vocês brigando entre si, depois de uma guerra que vocês passaram, vocês vão brigar, não cabe, não encaixa isso na minha cabeça. Eu não tenho, meu país não teve guerra, nunca teve, mas o que eu estou vendo aqui é que é tão fácil um amar o outro, porque se nós dermos as mãos, nós vamos nos fortalecer. Eles foram ali fora, se beijaram, né? Tem o hábito de beijar no rosto do outro, se abraçaram, eu não vi, depois o pessoal me contou, eles voltaram e falaram assim, nós estamos já resolvidos. Eu falei, tem certeza? Eles falaram, tenho certeza, sim. Wallah, é tipo assim, por Deus? Sim, por Deus. Pronto. Não me deram mais problema. Mas são pessoas que estão sempre com pavio curto, porque toda aquela guerra, naquele momento que aconteciam uma série de atentados, atira daqui, atira de lá, um sniper ficava de cima assim, atirava quando tinha uns movimentos estranhos. Você não sabia se a bala ia para cima de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, ou se podia pegar numa criança, uma coisa de maluco. Eu não via, não assistia, estou dizendo que me contaram, tá? E também não quero entrar no mérito da questão de guerra, porque isso não é problema meu. Eu só estou contando as dificuldades de um povo que conseguiu, e eu, dentro dessa situação, consegui fazer um trabalho muito difícil, mas que foi engrandecedor para que eu me sentisse uma pessoa mais humana cada dia mais, e que eu possa ter mais amor ao próximo quando eu vejo aquela dificuldade de alimentação de muita gente, não ter o que comer, o salário estava atrasado, o clube não tinha dinheiro para pagar. E numa das viagens para Damasco, que era a capital, o ônibus quebrou no meio do caminho. Era uma viagem de 5 horas, virou uma viagem de 10 horas. Então foram tantos problemas para a gente chegar lá à noite, ninguém reclamou de nada, todo mundo ficou numa boa. Então as dificuldades que eles tinham eram tão grandes, mas o grupo ficou tão harmonioso comigo, e logicamente que isso foi obra de Deus, que eu me senti assim, caramba, eu nunca tive essa sensação de bem-estar num lugar tão catastrófico como esse aqui, com gente necessitada de tanta coisa, mas o principal de tudo era o carinho, o amor, a atenção. Porra, como é que vai você? Tá tudo bem? Vem cá, vou te ajudar. Tive que ser duro com um atleta, um lateral esquerdo de boa qualidade, mas um tanto quanto audacioso, querendo experimentar o meu comando. Eu tirei ele do campo, falei, ó, aqui se você fizer de novo, você não joga mais aqui. Ele fez de novo, pum, tirei ele do campo, não deixei ele jogar mais. Então, muitas vezes tem alguns que gostam de testar o teu comando, porque eles acham que, como eles estão no país deles, que teve guerra, que teve isso e aquilo, ele pode fazer o que ele quer, e não é assim que funciona. Então, mais um detalhe, se você não tiver personalidade para entender que ali, que o comandante é você, e eles têm que entender isso, você tem que ter pulso, você tem que ter personalidade, você tem que contextualizar tudo de uma forma correta, sem exagerar no seu comando, mas que eles entendam o seguinte, que só tem um comandante, é você. E você dominar aquilo tudo sozinho, sem um auxiliar aqui, ou um preparador físico seu, eu tinha que conquistar essas pessoas, e graças a Deus eu consegui, com respeito, com carinho, ensinando, ó, faz assim, faz assado, vê se o que você acha, vê se você gosta. E foi assim que nós conduzimos esse trabalho. E eu quero deixar aqui mais um parênteses para que você possa amanhã comparecer aqui de novo, que eu vou colocar o capítulo, o próximo episódio, número 3, que é o final, mas o tempo é curto, né? Eu só posso gravar 15 minutos, porque eu me propus a falar o tempo necessário de 15 minutos para que você não ficasse cansado, tá bom? Então, me aguarde que amanhã vai ter o complemento que você vai gostar. Um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, tá bom? Não vou ficar repetindo isso não, para não ficar muito chato. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.
esteja sempre conosco aqui para que nós possamos nos estimularmos a cada dia, te oferecer alguma coisa de bom dentro da cultura e do tempo de viagem que nós temos aí pelo mundo afora. Tchau, tchau!